E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 26/6/2022. Vamos aí para mais uma análise de mercado, é a nossa análise semanal do Bitcoin, galera, beleza? Vamos direto ao que interessa, direto ao ponto, sem enrolação. Vamos falar aqui do Bitcoin, tá? Só lembrando, galera, eu não fiz nenhuma entrada na carteira, nossa carteira pública, tá? Então não vou nem mostrar, mas eu vou mostrar o gráfico de cada uma delas que compõe. E eu vou voltar mais aqui pro Bitcoin, tá? O que acontece, cara? Na análise passada, né, eu falei que a gente poderia ficar em um período aqui de acumulação, né, acumular novamente aqui, tentar acumular na verdade, porque isso aqui não foi uma acumulação, né? A gente sabe que isso aqui foi uma distribuição. Então, quando a gente perdeu essa região aqui, então ficou nítido que os players distribuíram nessa região, a gente caiu aqui, eu pensei até que a gente vinha buscar aqui uns 14, 13 mil dólares, né? Para a gente poder ter uma estabilidade aqui do preço, a gente conseguisse aqui fazer um range, né? Acumulasse potencial aqui, força, para a gente poder fazer outro spike, ou para cima, né? Ou para baixo. Se for para baixo, seria uma redistribuição, e se for para cima, se confirmaria uma acumulação, beleza? Então, o que acontece? Só que o preço, ele cai rapidamente, deixa eu só aumentar isso aqui para ver se eu consigo. O preço ele cai rapidamente aqui e vem fazer uma mínima lá nos 17.469, beleza? Tranquilo. Até então, beleza. Essa onda aqui ela não tinha girado, então não teria realmente como saber se realmente ali poderia ser um possível fundo do Bitcoin ou não, beleza? Só que agora, galera, o que está acontecendo aqui com o Wave aqui? Tá vendo? Ele tá virando uma ondinha bem que baixa, ó. Bem aqui, é porque fica. Vocês estão vendo, né? Porque fica esse negocinho bem aqui, uma ondinha bem baixa aqui nessa região. Então, uma onda azul. Ou seja, significa para mim que a força desse swing aqui está acabando, tranquilo? E já está virando outra onda aqui, uma onda compradora. Então, eu posso muito bem fazer o seguinte. Eu vou marcar uma linha lá no finalzinho, que seria mais ou menos aonde aqui, ó. Seria aqui nesse fundo? Não. Seria mais ou menos aqui, ó. Ó, o ponto de controle está aqui. Está na casa dos 19.829. Então, aqui que eu vou marcar esse ponto de controle, beleza? Mas ainda não, ainda está cedo. Tá? Então, eu tenho um ponto de controle interessante aqui e aqui eu tenho um possível nível de armadilha, que seria aqui a mínima aqui desses dois candles aqui, beleza? E o que eu falei para vocês? Eu falei que para ficar interessante, a gente acreditar que isso aqui pode ser uma acumulação aqui, uma absorção seguida de uma acumulação, o que a gente teria que fazer? A gente teria que, essa sombra aqui, a POC, ela está em laranja, né? Só que ela está coberta aqui com a resistência, né? Que eu marquei de muito tempo lá dos 29 mil, mas ela está aqui, ó. Só passou o cursor, ela fica laranja, tá? Então, seria interessante que essa sombra que está aqui dentro dessa acumulação, ela viesse aqui para baixo, tá? Viesse para baixo e o preço ficasse trabalhando acima dessa sombra e não abaixo. Isso aí seria o ideal para o Bitcoin. E eu acho que é o que vai acontecer durante esse tempo aí. O Bitcoin, possivelmente, ele vai ficar andando aqui lateral até que essa sombra aqui ela passe para cá e a gente tenha uma concentração de volume interessante no gráfico diário nessa região. Que aí seria interessante, porque a gente sabe que a gente está acumulando uma força aqui nessa região. Na verdade, a gente está acumulando uma força nessa região, né? Se a gente for ver aqui, ó, a sombra já está praticamente aqui, ó, a 50% dessa sombra. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, ó. Desculpa, a minha voz está meio ruim. Ó, a gente tem uma sombra aqui de volume, né? A gente tem uma sombra aqui de volume. Então, a maior concentração de volume está aqui dentro. Então, por isso que a POC ela é traçada nessa região. A POC ela é justamente traçada nessa região dos 50%, dos 70% aqui do volume, né? E aí, o que eu tenho? Eu tenho o nosso range, né? Então, eu tenho o nosso range aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Toda essa região aqui é uma região de range, certo? Então, os caras distribuíram nessa região, romperam e agora fizeram o fundo aqui. O que interessa pra gente é, toda vez que a gente faz um fundo, é olhar como é que tá o volume. Então, volume alto. Quando a gente fez esse fundo aqui, a gente teve um volume alto também e um volume alto. Só que agora a gente está mais alto do que isso daqui. Praticamente quase 80%, 90% do último swing que eu vou já mostrar para vocês. Então, o interessante é que esse volume que aqui está, né, confirmando esse nível de distribuição, ele comece a ficar aqui, ó. Por enquanto ele está aqui,
né? Por enquanto ele está aqui, ó, desse tamanho, certo? Por enquanto ele está desse tamanho aqui, ó. Então a gente está acumulando o quê? Uma força nessa região. Só que o interessante seria que o mercado ele começasse a ficar maior esse volume e essa sombra aqui ela passasse para cá. E aí o volume de 70% viesse para cá. Então isso seria interessante. Por quê? Porque aí ele vai me dizer o seguinte, né? Ele vai me dizer o seguinte, olha, a área de maior volume no gráfico diário não está mais aqui. Vou botar aqui, ó. Olha, a área de grande volume no gráfico diário não está mais aqui nessa região, tá? Ela sumiu, ela não está mais aqui. Agora, o volume no gráfico diário, a maior concentração, está aqui. Então, ela trocou, o dinheiro trocou agora. Então, quando eu tenho esse tipo de informação, eu começo a falar, beleza. Então, já que o mercado ele veio com força, parou nessa região, fez um range e a maior negociação está nessa região aqui, eles estão preparando outro spike. Não sabe se é para cima ou se é para baixo, a gente não tem como saber. Mas agora, com essa semana, eu vou começar a entender o que o mercado pode estar querendo fazer, porque aí eu vou medir as ondas fractais. Então, eu vou ter eu vou ter um pouquinho mais de noção do que pode estar acontecendo, se eles estão fazendo uma distribuição ou uma redistribuição ou uma acumulação. No meu ver, se eu for olhar seco para vocês, eu vou continuar falando para vocês que isso aqui é uma absorção. Só que aí eu tenho que ter certeza, não digo nem certeza, eu tenho que ter pelo menos algumas indicações aqui, né? Tem que ter algumas eventos durante esse nível de acumulação, desse nível de range aqui, que o mercado está dando lateral, para realmente saber se a probabilidade do mercado ele está realmente acumulando aqui é maior ou menor, entendeu? Então eu tenho que ver isso, ou seja, então agora eu tenho que ver como é que o preço vai se comportar. Então não adianta, na minha opinião, não adianta o Bitcoin querer disparar aqui. Eu já vi algumas coisas desse tipo no índice, né? Que o mercado ele faz o quê? Ele volta em V. Então ele cai aqui e volta em V. Nessa que ele volta em V, ele faz aqui uma pernada ABC, vem testar os 80%, 90%, começa a fazer uma acumulação. Isso está acontecendo no índice, né? Fiz até uma análise do índice para pregão de segundo, tá? E esse padrão aqui está acontecendo no índice, tá? E aí o mercado ele fica acumulando nessa região aqui para poder subir. Creio que não vai ser o caso do Bitcoin, tá? Eu acho que o Bitcoin, em vez de fazer essa volta em V, é mais fácil aqui a gente fazer esse padrão aqui, né? Esse padrão aqui, ó. A gente acumular nessa região aqui. Porque, pô, nota, a gente tem que ter uma força grande para romper essa galera da distribuição. Então, não adianta o Bitcoin chegar aqui e me dizer assim, porra, agora eu vou romper com tudo. Quando chegar bem aqui, pô, vai sentir e vai cair de novo. E aí pode ficar nesse ciclo aqui novamente. Então, para mim, não adianta o mercado chegar e querer explodir uma hora dessa, né? Então, pelo menos, se eu tivesse poder de manipular o mercado, eu não faria isso. Eu teria que acumular o máximo de força aqui, de potencial aqui, para poder botar o mercado para cima, tá? Então, é isso que eu faria. Então, no decorrer da semana, possivelmente, essa onda aqui, ó, esse nível de POC que está aqui nessa região, possivelmente vai passar para cá. E quando isso acontece, significa que a gente já está tendo assim já está 90% preparado aqui para a gente fazer aqui o movimento de spike, tá? Então, para eu ter certeza realmente se isso aqui é uma acumulação, eu vou ter que observar a semana para ver como é que o preço se comporta aqui nessa região, tá? Porque assim, cara, a gente tem um acúmulo a gente tem uma força aqui, ó. A gente caiu quantos por cento, cara? É porque não tô com a sombrinha aqui, peraí. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui, quantos por cento que a gente caiu aqui? Depois do último pico, né? A gente caiu aí praticamente, cara, 44%, né? Então, assim, foi uma queda interessante. Foi uma queda rápida. E, geralmente, quando essas quedas rápidas acontecem, a gente olha esses níveis de grande acumulação, de grande pico de volume. Teve muita gente aqui que estopou. Por quê? Porque teve muita gente que dentro desse quadro aqui ficou comprado e ficou vendido. Aqui é uma batalha. Aqui é uma batalha. Muita gente entrou comprado e muita gente entrou vendido. E aí, quando a gente rompe uma região dessa aqui, quem está em desvantagem são os comprados dessa região. Entrou comprador, tá aqui, ó. Entrou comprador. Então, o que acontece? Quando a gente rompe essas regiões, aciona o stop de quem está comprado nessa região. E aí, quando o mercado ele começa a cair com força, a gente também tem um aumento do volume novamente aqui, tanto dos dois volumes.
Então significa que a gente pegou liquidez dos vendidos aqui também, né? Dos vendidos aqui, dessa galera que estopou. E aí entrou um play mais pesado agora. Então agora a gente tem um play mais pesado. Não é esse aqui. Agora é esse que a gente tem que monitorar. Eu estava monitorando esse aqui. Agora eu vou monitorar esse rapaz. Beleza? Então, essa é a lógica aí do mercado. Então, possivelmente eu posso falar que os 17 foi um fundo. Posso começar a falar que sim, que foi. A galera pode falar assim, mas tá muito cedo para falar que foi fundo, o mercado vai... Foda-se, mano, eu acredito na minha leitura e pronto, já era. Então, na semana, eu vou começar a falar que aqui foi fundo do Bitcoin. Só que para mim, o fundo mesmo interessante para eu fazer níveis de compra, possível compra, vai ser aqui, ó. Não vai ser aqui, tá? Aqui para mim vai ser só nível de armadilha. Então vai ser aqui, ó. Aqui que tá interessante para mim, nos 19 mil. 19.659. Então é esse ponto aqui que eu vou marcar, beleza? E se tu for botar no que é, esse ponto aqui, ó. Peraí, só marcar certinho aqui, ó. Se tu for botar no que é esses pontos aqui, ó, se eu marcar ele, olha que interessante. Vai ser praticamente, ó, praticamente a sombra desse volume aqui. Então, praticamente a sombra. Aqui não teve tanta liquidez aqui, ó. Na verdade, teve, né? A gente pegou aqui. Mas, de qualquer maneira, essa sombra aqui que eu vou marcar. É aqui que é o fundo do Bitcoin para mim. Não é aqui, tá? Soa estranho. A galera fala assim, não, mas ali a gente bateu lá no 17. Então, se a gente bater no 17, teoricamente é o fundo, tá? Teoricamente é o fundo aqui. Mas, para mim, o fundo relevante vai ser aqui. Nessa região aqui, beleza? Então, essa é a região que eu vou monitorar, galera. Engraçado que eu não sei mais colocar para a gente ver aqui Deixa eu ver aqui rapidão. Eu não vou perder tempo com isso para o vídeo não ficar longo, mas espera aí. Eu queria destacar, cara, o fundo... Tá vendo aqui, ó? Eu marquei lá nos 29 e destacou, que é no de 29. Aqui eu queria para destacar, eu não sei. Se alguém souber, manda nos comentários aí, beleza? Então, para mim, vai ser interessante esse fundo aqui, tá? E esse fundo aqui eu vou logo pintar de verde. Mas por que tu leva em consideração esse fundo aqui? Porque, cara, eu mexo com isso aqui todo dia lá no mini índice, então eu sei como é que funciona, tá? Então, para mim, onde teve o maior pico de volume, onde acabou esse swing aqui, o maior volume eu pego e marco. Então, é aqui. Eu sei que tá nessa região aqui, a gente tem um nível interessante, eu sei, mas para mim, o nível interessante é nesse fundo ali, tá? Então, é aqui que eu vou marcar, beleza? E agora eu vou ver o que o mercado vai me aprontar nessa semana. Então, assim, para deixar claro, o mercado, ele pode vir fazer esses movimentos de baixa, pode perder, aqui é o nível que eu falo para vocês que é o nível de armadilha, não pode ficar trabalhando abaixo desse fundo aqui, beleza? Então o mercado ele pode fazer isso, romper novamente aqui para cima, não ganhar o ponto de controle e aí começar a subir se realmente aqui for um nível de acumulação, beleza? Então, esse é um movimento que, tipo assim, eu já espero, tá? Eu já espero um movimento de armadilha, já espero um movimento aqui de pegar mais liquidez. Então, todo esse movimento aqui eu já espero. Isso aqui já tá aqui no meu DNA, vamos dizer assim, tá? Então, isso aqui não vai me assustar, beleza? Agora, o que não pode acontecer no Bitcoin é o quê? A gente fazer uma área grande nessa região, o mercado me falar que, olha, a região de maior valor do gráfico diário não é mais aqui, beleza? Acabou, não é mais aqui. Isso aqui, ó, não é mais aqui. A maior área de valor agora do Bitcoin está aqui na região. É essa região aqui que é importante. É essa região que é importante. Aí a sombra passa para cá. Essa sombra aqui fica mínima. Então, o que acontece? Aí o mercado não pode fazer esse tipo de padrão aqui, ó. O mercado ele não pode vir fazer essas gambiarras aqui, romper o nível de armadilha e perder novamente esse range. Porque quando isso acontece, vai acontecer justamente isso aqui. Aqui que a gente estava acreditando em uma acumulação, quando esse padrão aqui acontece, a gente perde essa caixinha, esse volume, a gente tem o quê? Uma força, uma tendência maior aqui de queda para vir buscar outros níveis. Então, eu acredito que, se isso aqui acontecer, a gente está em outra redistribuição. Na verdade, em uma redistribuição. A gente distribuiu aqui e aqui fez uma redistribuição. É provável que aconteça isso? Cara, é provável. O mercado ainda está muito maduro para a gente falar que vai subir nessa região. Tá? Mas o que eu tenho que observar é esse tipo de padrão. A gente não pode perder, a gente não pode, primeiramente, a gente não pode fazer uma sombra maior e tirar a força aqui, daqui, tá? Ou seja, o maior volume no gráfico diário passa a ser aqui nessa região e não mais aqui.
e a gente rompa isso para baixo. Não é legal. Isso aí não é legal. Por quê? Porque pode acontecer novamente um outro supapo aqui para baixo. O mercado pode vir mais para baixo com o stop de quem está dentro desse nível aqui. Então é uma coisa que não pode acontecer. O certo é o mercado trabalhar acima desse ponto de controle que eu acabei de marcar para vocês, beleza? Então essa é a lógica aí do mercado que eu tenho para a semana. Então só lembrando aqui para vocês, quando acontece esse tipo de movimento, olha aqui, ó, novamente aqui, ó, uma alta volatilidade aqui, a gente disparou muito rápido aqui para baixo, a gente fez um volume grande, tá aqui, ó, é quase 90% do padrão. Então a gente está quase 80, 90% do tamanho dessa onda aqui que foi feito lá, o pico dela foi feito lá no 30 de maio de 2021. Então a gente tem um volume praticamente quase igual a esse volume aqui. E aí quando o mercado fez isso, olha só o que acontece, o mercado ele começa a andar de lado aqui, ó, tá vendo? Olha o que eu fiz aqui, ó. Olha que interessante. O fundo realmente foi aqui, mas esse fundo eu já tinha marcado porque foi o maior pico de volume. É a mesma coisa aqui, ó. Eu estou marcando o swing. Se eu for marcar o maior pico de volume, ele nem está aqui embaixo. Ele está aqui, ó, nesse pico de volume aqui, tá? Eu estou nesse volume aqui. Então eu tenho se eu for marcar um fundo aqui nessa região, para mim não é relevante, tá? Para mim esse fundo aí não é relevante, não tem volume aqui. Beleza? Então, pelo swing eu marco aqui, pelo volume de barra, eu teria que marcar essa barra aqui, ó, tá? Então, eu não vou marcar nada desse fundo aqui, beleza? De qualquer maneira, o fundo foi aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui eu marquei o fundo, por quê? Porque teve uma barra grande de alto fluxo, então realmente coincidiu aqui. E aí o swing, olha onde eu marquei o swing. O swing eu marquei lá, bem no pico de volume aqui, ó. E aí o mercado brincou, rompeu a primeira vez, fez ABC, subiu, rompeu a segunda vez, subiu terceira vez, quarta vez, não tem mais demanda. Nesse tempo todo aqui, a gente está monitorando o quê? A gente está monitorando a oferta. Nesse tempo todo aqui, ó, que o mercado andou para cima e para baixo, aqui, ó, veio aqui, rompeu, veio aqui, fez ABC, rompeu, veio aqui, rompeu, veio aqui, tentou romper, rompeu. Então, todo esse rompimento desse ponto de controle aqui, a gente está monitorando aqui. Então, o primeiro rompimento, um volume não tão agressivo como esse. Segundo rompimento, terceiro rompimento, quarto rompimento. Aqui, cara, é nítido que a gente tem uma força inferior. Rapaz, meu Deus, agora sumiu aqui, agora. De oferta, né? A gente tem uma oferta aqui inferior a esse grande pico de volume aqui. Então, significa para mim que assim, a gente está tentando levar o mercado para baixo, mas a gente está sem oferta, E aí, quando o mercado sente que não tem mais nenhum play para levar isso aqui, que não tem mais liquidez nenhuma aqui, aí o mercado ele começa a dar o supapo aqui para cima. E aí o mercado ele nem precisa fazer muita força para subir. Por quê? Porque o que vai fazer subir aqui o mercado é o stop de quem está posicionado aqui na venda. Então, é o stop de quem está posicionado na venda que começa a ser acionado e o mercado começa a subir. Entendeu? Então, a mesma coisa é aqui. Quando o mercado ele cai aqui, ele começa a distribuir, fazer aqui a distribuição aqui, e aí ele começa a perder com força e vem aqui uma lapada de 44%, não é porque os players realmente estão querendo empurrar o mercado para baixo, entendeu? É o stop de quem está posicionado aqui nesse movimento. Então, esse stop de quem está aqui acionado, ele leva o mercado para baixo, tá? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui, cara. A gente tem um pico de volume bastante elevado. Então, teoricamente, se a gente fizer isso que eu estou falando aqui, a gente acumular e essa sombra passar aqui para baixo, a gente tem muita gente para stopar aqui. Então, stop, se o mercado for para cima, quem vai rolar aqui vai ser o stop dos vendidos, cara. Os vendidos que estão nesse swing aqui vão levar o stop grande aqui e o mercado pode subir, tá? E se o mercado acumular aqui nessa região aqui, acumular não, que eu digo fazer range nessa região aqui, fazer aquela lateralização e o mercado vier para baixo aqui, for uma redistribuição, quem vai sofrer aqui é os comprados nessa região. A gente tem duas pontas, não adianta tu querer seguir só quem está agredindo. O mercado aqui está agredindo todo na venda. E aí, tu vai agredir na venda só porque o mercado está agredindo na venda? Tu não sabe lá do outro lado que quem está absorvendo aquela força dos vendedores é mais forte de quem está agredindo. Então, teoricamente, não tem essa de que eu vou acompanhar quem está vendendo, ou então vou acompanhar quem está comprando. Não, pô, tu tem que avaliar quem realmente tem mais força que está levando
mais vantagens nesse tipo de movimento. Então aqui eu tenho uma agressão de força vendedora, eu tenho, mas eu sei que isso aqui é stop de quem está posicionado aqui na distribuição, nessa lateralização. Então eu sei que o mercado aqui começou a pegar mais força aqui. Eu sei que eu tenho uma força muito grande aqui vendedora, mas nem por isso eu vou vender. Porque eu sei que alguém está segurando os preços aqui. Eu tenho que saber agora se quem está segurando o preço tem mais bala na agulha para botar o mercado para cima. Entendeu? Então essa é a lógica que a gente tem que ter aqui no mercado. Então, teoricamente, cara, é o que eu estou falando. Então o mercado, agora nessa semana, ela a tendência é andar lateral aqui, tá? E não pode perder essas linhas aqui, tá? Essas linhas aqui não pode perder. Então o mercado ele pode andar lateral, tá? Pode vir fazer aqui um rompimento aqui dessa linha, pode vir até buscar o 100%, que é nos 14 mil, porque se viesse buscar esse 100% aqui, teoricamente a gente está fazendo aqui o ciclo ABC grande, tá aqui esse ABC bem aqui, que eu já tenho marcado, eu até pensei que a gente ia buscar, mas até então a gente não buscou, mas o mercado ele pode concluir esse ABC, A, B, C, tá? E aí, mesmo ele vindo buscar essa região aqui, e eu tenho que ver o quê? Como é que vai estar o nível de oferta nesses testes. Se os níveis de oferta nesses testes forem inferiores, vamos ver aqui, ó. Se os níveis de oferta forem inferiores, aqui, ó, vermelhinho, ondas vermelhas rompendo fraco aqui e tudo, quando o mercado ele romper novamente a estrutura aqui, né, esse ponto de controle, pode ter certeza que foi apenas a armadilha, aí se o mercado ele começa a disparar. Então eu tenho essa lógica operacional. Então é isso que eu acredito aqui no mercado aqui a longo prazo agora, né? Quando falo longo prazo não é tão longo prazo, tá? Então nesses meses aí eu acho que o mercado ele vai fazer isso, ele vai acumular aqui para fazer uma grande região aqui de acumulação, tá? Para tentar romper essas regiões aqui para cima. Então teoricamente é o que pode acontecer com o Bitcoin. Beleza, galera? Então essa aqui é a leitura que eu tenho pro Bitcoin. Galera, eu tô olhando aqui, vamos ver aqui se eu consigo. Vamos ver se eu consigo aqui. Esse indicador aqui, cara. Tem alguns indicadores que eu tô prestando bastante atenção e aí eu com o tempo eu consigo observar. Esse indicador aqui, cara, o que que acontece? Ele pega os 10 indicadores aí relevantes do mercado e plota em um só, todos os 10. Então aqui eu tenho 10 indicadores aqui dentro de um só, beleza? E assim, cara, eu achei bastante interessante porque eu não tomo decisão por conta de indicador algum, tá? Eu só estou olhando para ver se tem relevância com o que eu estou olhando no gráfico do Bitcoin, tá? E realmente esse indicador tem muito a ver, cara, muito a ver. Eu peguei desde aqui, ó, desde 2012, fui lá no gráfico da BRX, né? Desde 2012, peguei esse pico aqui também de 2013, peguei esse pico aqui também de 2013, peguei esse pico aqui de 2017. Cara, peguei esse pico agora recente aqui de 2021, então ele bate muito, cara, muito com minha leitura e muito com essas ondas aqui. Eu não vou fazer isso aqui agora para vocês, porque realmente o gráfico, o tempo do vídeo vai ficar muito longo. Mas se vocês quiserem dar uma acompanhada, tá? Tá aqui o site aqui, ó, beleza? Esse aqui é o site. Ou seja, vou só falar rapidamente como é que funciona. Então, ele aqui é o mapa de calor, tá? Então, toda vez que o nível de confiança do mercado ele chega ali, ó, a gente tem uma escala de 0 a 100, tá? Aqui está 90, mas até aqui é 100, então de 0 a 100. Toda vez que esses picos aqui ele começa a atingir níveis elevados, o preço do Bitcoin é esse aqui, ó, que está com esse mapa de calor. Então, toda vez que a gente chega aqui e encontra uma cor mais forte aqui, ó, vamos dizer que ó, nesse pico aqui, o mercado chegou aqui com 21, né? Então, 21 aqui, nessa região. Aí o nível de confiança aqui do Bitcoin foi lá para 92. Então, aqui, quando a gente começa a ficar com as ondas um pouquinho mais vermelhas, significa que a gente vai ter uma queda no mercado. Cara, eu fui confirmar no gráfico. Toda vez que a gente tem esses níveis aqui, eu tenho uma onda dessa aqui, ó, uma onda grande no topo do mercado. Então, cara, coincide demais. Aí o mercado ele dá uma caída. O mercado vem novamente aqui, fez um nível de confiança aqui de 99. E aí o preço estava lá... deixa eu ver aqui, peraí, foi 99? Foi? Deixa eu ver aqui. Foi 99 aqui, o nível de 90, quase 100% na verdade, né? E aí foi em que dia aqui? Vamos ver lá, 2013. Cara, quando eu vou lá em 2013 e olho, realmente a gente faz um pico de volume muito grande. Aí o mercado ele vem aqui, ele corrige, né?
Aí o mercado ele começa a andar lateral aqui, ó, nos meados de 2014, e aí começa a ficar agora o que? Verde, né? O mercado ele começa a ficar verde aqui nessa região. Ou seja, quando dá indício aqui de verde, é porque a gente compra, teoricamente, né? Teoricamente a gente compra. Então, que possivelmente vai ser fundo. Então, quando ele está verde aqui, ó, a gente tem um nível lá de confiança de 2. E aqui a galera tá comprando. E aí começa, ó, o spike. E assim vai, cara. O mercado chega aqui novamente, ó. Chega aqui nesse pico. Nível de confiança está lá em 76,4, aqui em 2017. Aí o mercado ele dá uma caída. O mercado vai aqui, chega lá a 19. Nível de confiança 98. O mercado ele vem e cai. Aí começa a ficar verde aqui novamente. O nível de confiança tá lá em quanto? 5. Aí aqui já está verde. Então aqui a galera começa a comprar e assim vai. Aqui foi algo mais recente, né, galera? Aqui a gente chegou lá no nível de 57 mil. Agora eu vou mostrar para vocês isso aqui, porque está praticamente perto, né? Ó, 57 mil, cara. Foi o pico do Bitcoin, né? Quando a gente vem lá no pico do Bitcoin... Ah, não, 67. Então, é mais ou menos para cá, ó. Ó, 63, 63, 65, tá vendo? Foi em 20 de 2021. Então, 65 mil dólares. Geralmente, ó, 65 mil tá por aqui, cara. Tá por aqui, ó. E aí eu tenho essa onda grande lá. E aqui, galera, eu não tinha nem olhado esse indicador ainda. Eu já tava falando para vocês que aqui a gente poderia corrigir. Porque tem um pico de volume elevado aqui depois desse pico. E aí a gente até rompeu essa região, só que a gente não tem mais demanda. E eu falei para vocês que a gente poderia corrigir. E aí coincide legal com esse indicador, cara. Ó, chegou lá no nível de confiança de 60%. O mapa de calor que já estava amarelo, já estava ficando quente aqui nessa região, e aí o mercado vem e corrige, entendeu? Então, cara, ele coincide muito com esse tipo de leitura, é um indicador que eu estou olhando, observando, né? Não tomo decisão por esses indicadores aqui, é só uma coisa que eu estou olhando. Então, quem quiser dar uma olhadinha aqui e confirmar, é só dar uma olhada aqui, cara, né? Então, ele está bem aqui, ó, CBBI, beleza? Então, ele pega todos esses indicadores aqui, ó, e junta em um só indicador. Então, eu achei bem interessante, por isso estou passando ele para vocês, beleza? Então, galera, agora a gente vai travar aqui na hora do vídeo, né? Na hora que eu estou acabando o vídeo praticamente. Só um minuto, galera. Eu até pedi aqui memória para ele aqui e tudo. Beleza, então vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar o vídeo, beleza? Então, aquele indicador é legal e eu estou observando. E agora, eita, esqueci de falar para vocês que lá ele estava dando compra, né? Estava começando a ficar verde. E o nível de confiança... Caraca, esqueci. Eu não vou nem botar aqui com medo de... Lá no finalzinho eu vou mostrar para vocês, lá no finalzinho do vídeo, tá? Porque eu tô com medo de travar aqui, beleza? Então, galera, o que acontece? Lá no indicador tá dando verde. Eu não sei quanto é que tá o nível de confiança, não sei se tá 2 ou 3, mais ou menos isso, tá? E aqui, para mim, o que significa? Eu tenho uma onda grande aqui também. Então, teoricamente, aqui para mim, se eu for levar em consideração só isso, eu começo a comprar aqui Bitcoin. Começo a comprar Bitcoin aqui. Mas, de qualquer maneira, eu gosto de confirmar essas regiões para poder comprar. E, teoricamente, eu quero ver essa onda aqui, ó, ela ganhar a POC, ficar nesse nível aqui para poder ter mais confiança do mercado, beleza? Então, galera, eu não vou mostrar para vocês aqui a carteira, que eu não fiz nada, mas espera aí, eu tenho ela aqui na KuCoin e vamos ver como é que tá, né? Eu vou só colocar aqui rapidinho, não vou mexer muito lá para não travar, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos lá. Galera, eu não vou nem colocar o site lá da CBBI, né? Porque eu tô com medo de travar realmente, cara. Já tem 28 minutos. Se travar isso aqui, eu vou ficar puto, eu não vou gravar de novo, beleza? Então depois vocês dão uma olhadinha lá, que lá já tá ficando vermelho. Não ficando vermelho, não, tá ficando verde, dando sinal de compra. E o nível de confiança, se não me engano, tá 3 ou 4, se eu não me engano, beleza? Depois vocês dão uma conferida lá, tranquilo? Vamos lá então, galera. Vamos começar aqui pela XRP, né? Eu falei XRP passado para vocês e ela deu uma valorizada boa, né? XRP. Então vamos lá. Na XRP, olha só que interessante. A gente fez aqui, a gente estava olhando o que? Gráfico semanal, galera. A gente estava olhando o gráfico semanal. Então vamos lá para a semana. Ó, a gente estava olhando o gráfico semanal, então a gente estava aqui, ó, praticamente ali nessa região. E a gente teve uma altinha boa aí na XRP, né? A gente teve uma altinha de quanto aí? Vamos ver lá. A gente teve uma altinha aqui, ó. Chegou a bater 23% na XRP. Cara, como eu sempre falo para vocês, nesses níveis aqui é muito bom de tu acumular. Por quê? Porque, cara, a gente está em nível de uma acumulação, cara. Então, toda vez que o mercado ele chega aqui nessa região
e começa a trabalhar acima dessa região, é ótimo lugar para mim, né? E é o que eu faço. Eu faço compra nessas regiões. Eu não fiz entradas lá na carteira pública, mas eu fiz entrada na minha pessoal. E aí acabou o dinheiro e não pude mais botar nada na pública também, até mesmo porque eu estou de férias. Rapei tudo de férias aí e botei lá na minha carteira. Beleza? Então, galera, o que acontece? Toda vez que a gente está acima desse nível de POC, a gente tem uma grande oportunidade de fazer compra nessas regiões. É isso que eu quero que aconteça com o Bitcoin. O Bitcoin fez essa queda aqui, só que esse nível de POC, ele está lá em cima, ele não está lá embaixo. Então, ele tem que passar para cá para me dizer assim, ó, aqui é o nível de acumulação. A gente está acumulando aqui, a gente vai querer fazer o spike. E, teoricamente, como a gente está acima dessa região aqui, a tendência é de alta e não de queda, tá? Então, é isso que eu espero que aconteça no Bitcoin. Mas quando eu vim para um gráfico diário, o que eu tenho? Eu tenho uma região que está aqui, ó. Aí muda, o cenário muda, porque eu estou aqui dentro de um nível de distribuição aqui, ó. Tem uma distribuição aqui, aí o mercado agora no gráfico diário está tentando fazer força aqui para romper essa região. Então, teoricamente, é o que está acontecendo com o Bitcoin também. A gente tem um nível lá no gráfico diário que ele está dando aqui nessa região, a gente rompeu e a gente está tentando fazer agora uma força aqui para tentar levar esse movimento. Então, de qualquer maneira, para mim, no gráfico semanal, olhando o gráfico semanal, o gráfico da XRP está muito boa de compra, cara. Está muito boa, na minha opinião, tá? E é uma coisa que eu compro. Então, beleza, XLM. Aí vocês têm que confirmar com a de vocês aí. O SD. Vocês têm que confirmar com a leitura de vocês, beleza, galera? Eu falo aqui o que eu faço, tá? XLM, cara. XLM, o que acontece? A gente tem um nível de distribuição lá em cima, o mercado distribuiu aqui, pulso, papo para baixo. Só que a gente tem um negócio aqui interessante, eu estou olhando o gráfico semanal. E no gráfico semanal, ó, apesar que a gente está longe ainda aqui, ó, eu estou esperando aqui, eu já comprei XLM, tá? Eu estou esperando aqui XLM ver se bate o 0.072. Seria ótimo para eu comprar aqui. Aqui já é bom de comprar? É, cara, eu estou comprando porque é barata. É uma criptomoeda aí que tem fundamento, tá ligado? Ela tá, porra, tá ligado? Foi igual. Ela faz parte da ISO também. Então, pô, eu tô comprando aqui. Se chegar nesse nível aqui, eu compro mais. Então, teoricamente, tudo que tiver acima dessa linha aqui, para mim eu compro. Então, quanto mais perto dessa linha, mais eu compro. Então, aqui é o gráfico da XLM, tá? XLM, na minha opinião, também tá bom de comprar. Vamos lá para essa daqui que eu chamo de Terra. É a ET. Essa aqui eu tenho bastante dela, também não fiz nada. E a gente está aqui, ó, fez um grande pico no volume semanal. Cara, isso aqui, para mim, se explodir, vai me dar uma grana bem boa, tá? Eu tenho bastante dela. No semanal, cara, eu estou posicionado justamente no semanal. Essa onda ela ainda não girou, tá vendo que ela não girou, né? Então, teoricamente, eu tinha até marcado aqui. Não é mais aqui, né? Então, eu vou continuar deixando aqui. Eu tenho que sempre marcar o final dela. Então, como ela tá na base aqui ainda, eu vou deixar, beleza? Então, vou deixar. Tem bastante dela aqui. Então, vamos esperar que o mercado confirmar aqui esse nível, ver outras ondas aqui para saber realmente que aqui foi o nível de fundo e eu marcar esse nível aqui, tá? Nessa cripto aqui, nesse tokenzinho, beleza? Vamos lá para a nossa XDC, galera. E teoricamente, só lembrando, teoricamente que para mim, cara, ela é muito baratinha, então vale a pena comprar justamente por isso daqui. Então, na minha opinião, qualquer R$50, R$100 que tu coloca aqui, tu vai ter bastante token dele aqui, então é realmente bem interessante, porque o poder de explosão dessa bichinha bem aqui é grande. Então, eu estou comprado nela, não sai, uma posição que ainda não saí, tá? E vamos ver o que acontece, né? É dinheiro de pinga lá. XDC, cara, XDC é aquela parada toda, não tava muito legal com o XDC, vamos ver o que mudou. Não tá legal. O que acontece? Ó, XDC, a gente rompe essa região aqui, tá aqui, ó, na verdade, essa região, ela tá não sei porque diabo que eu marquei. Teve outra aqui, não sei porque, cara, toda vez é isso, eu não sei porque que muda o nível pra mim, cara, o nível tá aqui, porra. Aqui, esse aqui que é o nível que eu tenho que ficar observando. Rapaz, acho que é porque eu olhei no semanal. Pera aí, galera. Pera aí. Deve ser... não, porque aqui tá no semanal, na verdade. Vamos pro diário. É por isso. Por isso aqui, ó. Quando eu venho aqui no diário... é por isso, galera. Perdão. Porque lá eu tô vendo semanal. Então, lá no semanal... No semanal não, no diário, que eu fico observando, então eu vou deixar aqui mesmo, tá? Semanal tá aqui, ó. Semanal não, diário. Então, beleza, o que acontece? No gráfico diário
da XDC, não está interessante. Não está interessante. Beleza. Tem algumas coisas aqui interessantes para falar dela. Qual é? A gente fez aqui uma queda. A gente tem uma queda aqui grande. Beleza. Certo? A gente tem outra queda aqui. Beleza. A gente tem outra queda aqui. Nessa queda aqui, ó. Nessa queda aqui. Opa. Ela começou daqui. E veio até aqui, a gente teve um grande esforço aqui e pouco resultado. Beleza. Agora a gente teve muito resultado aqui com pouco esforço. Tá vendo que não bate? Não bate. Então, porra, eu tive isso aqui tudo de esforço. Isso aqui tudo de esforço. Aqui, ó. Eu tive esse baita de esforço aqui. Fiz esse baita combustível aqui para o mercado cair só isso. Beleza. Aí eu falei assim, deve ter alguém absorvendo. Só que aí o mercado ele vem e cai agora, faz um esforço maior aqui. A gente teve um deslocamento do preço maior. E o preço aqui, o esforço não foi nem tanto, né? Foi 50% do movimento. Então, para mim, cara, não é interessante. Não é interessante comprar nesse nível aqui. Como a moeda é barata e se alguém quiser comprar e tudo, beleza. Eu não compro, cara. Aqui eu não compro, não. O que vai fazer eu comprar XDC? É o que está acontecendo agora. O que está acontecendo? Note que é a mesma coisa que eu quero que aconteça com o Bitcoin. A gente tem um nível de distribuição nessa região aqui, ó. A gente tem um nível de distribuição nessa região aqui. O mercado distribuiu, caiu. Só que agora o mercado está fazendo uma sombra nessa região. Então, se essa sombra ela começar a ganhar força para o nível de POC vir para essa região, e aí eu tenho uma falta de oferta aqui, aí sim eu começo a pensar em comprar XDC novamente. Aí eu compro. Então, só que para eu comprar, note que para eu comprar, o evento climático que tem que acontecer o nível de POC que está aqui tem que passar para cá. E esse preço ele tem que ficar sempre acima do nível de POC. Ele não pode ficar abaixo do nível de POC. Só assim eu compro o XDC novamente, tá? Enquanto isso aqui não acontecer, eu não compro o XDC, beleza? Então, para mim, estou de fora de XDC até o momento. Eu não tenho amor por moeda, beleza? Galera, beleza? Eu não tenho amor por moeda. Se não estiver legal graficamente aqui, foda-se, eu vou falar mesmo, tá? E eu não tenho esse negócio comigo, não. Eu tenho uma quantidade muito interessante e relevante em XDC na minha carteira pessoal. Vou me desfazer dela? Não vou me desfazer porque eu acho que ela tem bastante potencial e eu acho que, teoricamente, o que pode acontecer é isso que eu estou falando de XDC. Porque já está acontecendo isso aqui. A gente teve um deslocamento do preço, a gente teve um fluxo elevado, a gente rompeu e agora a gente está fazendo aqui um nível de range, então possivelmente pode acontecer isso que eu estou falando. Então, por isso, como eu acredito nesse tipo de leitura, eu seguro o XDC ainda, tá? Não é uma coisa que eu vou querer me desfazer agora, beleza? Só que comprar também eu não vou. DVPN, galera. Vamos para a nossa DVPN. DVPN é aquilo que eu falo para vocês, né? Não preciso colocar novamente até mesmo por conta do stake dela. O que eu faço? DVPN, cara, encontrou um fundinho interessante, né, cara? Não passou mais do que isso ali, ó. Tá vendo? A gente tem a gente teve o fundo aqui, teoricamente foi nessa região, por isso que eu não marquei novamente. A gente está trabalhando em cima, galera. Tá vendo que a gente não tem muita força, né? Mas está trabalhando em cima desse ponto aqui, ó. Então, esse ponto, trabalhar em cima desse ponto é muito interessante, porque toda vez que o preço estiver acima desse ponto é interessante. Não daria compra para mim se eu não tivesse DVPN? Daria. Talvez até compre mais agora no próximo mês, DVPN, né? Justamente por quê? Porque a gente está acima do ponto de controle, a gente teve um pico aqui de volume elevado, né? A gente teve a oferta nessa região, a oferta aqui começou até a crescer aqui nessa região aqui, mas não ganhou ponto de controle, então é muito interessante aqui DVPN para quem não tem. Tá? E como ela está em stake, então eu estou fazendo mais DVPN aqui. Não vou abrir aqui para vocês também, porque pode travar e como esse computador está ligado uns 3 dias aqui, e eu não reiniciei antes de gravar, eu estou com medo de fazer isso, de acontecer isso. Então eu não vou abrir, não. Próxima análise eu abro para vocês, que aí eu vou reiniciar e fica mais tranquilo, beleza? Então DVPN aqui está em uma configuração legal de compra, tá? Vamos lá para a próxima. Isso aqui tudo que eu estou falando que eu tenho na carteira, tá? IOTA. Que está sendo uma aí que eu estou gostando bastante, né? Só que IOTA, lá no gráfico diário, o que está acontecendo no gráfico diário de IOTA? A gente tem um nível aqui, ó, uma barra que é elevada, a gente tem um nível aqui, ó, se eu for marcar o ponto de controle agora, eu marcaria aqui, ó. E teoricamente a gente não perdeu esse ponto de controle, só que a gente está abaixo de quê? Abaixo de uma distribuição. É legal? Não. No gráfico diário não é legal acontecer isso. É legal acontecer o rompimento e trabalhar acima desse ponto. Se eu vou no gráfico semanal,
eu tenho uma coisa interessante. Ah, olha lá o gráfico semanal, galera. A gente veio lá, buscou o 0,23, veio novamente, tentou buscar o 0,20 alguma coisa, 20 quanto? 0,23, a gente teve uma oferta grande, foi aqui, né? Essa oferta aqui, cara, se eu for marcar o ponto de controle, seria lá em cima, lá na puta que pariu, aqui, ó. Seria aqui, tá? Então a gente veio aqui uma oferta grande, aí depois a gente fez uma oferta aqui bem menor, 50% do movimento. Só que aí não ganhou o ponto de controle. E olha que interessante, o que o preço está fazendo aqui no semanal? A gente está acima do nível de POC. Então no gráfico diário não está legal, mas no semanal está legal. E aqui eu tenho também uma divergência, eu tenho que uma falta de oferta nessa região. Não vou dizer que é uma super falta de oferta, mas tem uma falta de oferta nessa região. Então, tudo que tiver acima dessa linha de POC, para mim, é interessante comprar. Então, IOTA, para mim, tá ótimo de compra no gráfico semanal, beleza? Então, continuo comprando IOTA. E se eu tivesse mais grana hoje, eu compraria mais IOTA olhando isso daqui. Tá? Não tinha olhado que o preço veio aqui para cima. Quando eu olhei que estava rompendo aqui, eu falei, ixi, rapaz, tá ficando feio. Mas o preço aqui deu uma retraída legal. Então, IOTA, na minha opinião, tá muito bom de comprar também. É uma criptomoeda que tem um potencial bem grande também. Então, tá ótimo de comprar IOTA, beleza? CRPT é a última. CRPT é a nossa criptério. A que pagou mais pra gente aí no começo desse ano. O que tá acontecendo com o CRPT? Cara, CRPT no semanal tá interessante, porque a gente tem um ponto de controle nessa região aqui, a gente não rompeu. Interessante. Gráfico diário. Cara, é o que eu falo para vocês. Olha a oportunidade de CRPT novamente aqui acontecendo. Falei dessa RPT aqui antes de subir. Falei dessa RPT aqui antes de subir isso aqui tudo. Falei dessa RPT aqui antes de subir. Estou falando novamente dessa RPT antes de subir. Cara, a oportunidade dessa RPT está aqui, cara. A gente não perdeu o nível de POC. E é o que eu falo para vocês direto. Toda vez que o preço está acima do nível de POC, é interessante compra no gráfico diário. Tá interessante. CRPT compra, cara. Também era outra que se eu tivesse grana agora eu compraria. CRPT é muito boa de compra. Por quê? Porque a gente fez essa acumulação aqui. Em momento algum a gente rompeu esse nível de acumulação, cara. Então aqui é muito interessante ter esse ativo. Justamente por isso, acima do ponto de controle. Então vocês notem que todas essas criptomoedas que eu estou falando para vocês, XRP, XLM, exceto a Terra, que eu falo, tá? A XDC, exceto também a XDC, a DVPN, tá boa a DVPN? Eu acabei de olhar a DVPN, rapaz, me esqueci. DVPN. Não, a DVPN não tá interessante não. Então é XRP, XLM, IOTA e CRPT. Todas essas criptomoedas estão boas de compra no gráfico diário semanal, cara. Então, assim, a oportunidade está batendo na porta. Então, quem tiver coragem de comprar nesses níveis aqui, eu acho que é muito interessante, cara. E nota que se tu compra nessa região aqui, tu pode botar o stop abaixo e seja feliz, cara, entendeu? Então, assim, na minha opinião, é o que eu tô fazendo, é o que eu tô comprando, exceto agora essas criptomoedas que eu tô falando aqui, IOTA e XRP, IOTA e CRPT. Se eu tivesse dinheiro agora, eu compraria. Eu não tenho para comprar essas criptomoedas, beleza? Eu comprei outras aqui, tá? Principalmente XRP. Como eu tava de férias, eu acabei com tudo, mano. Tô lisão agora tem que esperar virar aí o mês aí pra fazer alguma coisa, beleza? Mas possivelmente agora, nesse comecinho de mês, eu vou comprar. Nesse comecinho de mês eu vou comprar mais IOTA, tá? IOTA principalmente. Tá muito boa no gráfico semanal. Beleza, galera? Então é isso que eu quis passar pra vocês aqui do nosso gráfico, tá? Vamos lá, BTC USD. Então, BTC é isso que eu falei pra vocês. A gente tá nesse nível interessante, tá? Posso falar, não vou falar ainda, mas para mim o fundo interessante está aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. Seria ali lá na casa dos, cara, na casa ali dos 19.820 mil, cara, tá? Para mim ali o fundo relevante mesmo do Bitcoin vai ser nos 20 mil. Então eu tenho que esperar agora essa semana para saber se realmente vai acontecer esse evento climático, que é passar aqui o maior nível de concentração do gráfico diário para cá para baixo e a gente poder ter uma leitura um pouquinho mais completa do Bitcoin. Beleza, galera? Então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado aí, deixa aquele likezinho, cara. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas, tá? Sugestões, críticas, elogios. Se eu falei alguma merda aqui, vocês podem colocar no comentário, como a gente está falando aqui muito rápido. A gente acaba passando um pouquinho do ponto. E é isso que eu quis falar para vocês aqui sobre a minha leitura para o gráfico do Bitcoin, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Até mais.